Em nosso estudo de hoje, a lição 6 do livro No Portal da Luz, e tem por título Tarefas de Amor. Antes de examinar a nossa condição de espíritos devedores na esfera da consanguinidade, vejamos o lar enobrecido em sua função de oficina de amor. Para isso, é importante figurar o teu próprio sonho de felicidade para além da experiência terrestre. Se houvesse de partir agora o chamado da desencarnação, de certo rogarias, para teu imediato proveito, o céu do retorno aos entes amados. Quem não terá enquanto na terra, residindo para lá das fronteiras da morte, um coração materno, um pai amigo, um irmão ou um companheiro? Quem de nós não sentirá saudades de alguém até que nos reunamos todos no doce país da união sem adeus? E muitos de nós, quando nos desenfaixamos do corpo denso, somos carinhosamente acolhidos pela dedicação dos que nos precederam, apesar dos desequilíbrios que demonstremos para a devida restauração em base de amor. Assim também os seres queridos do plano espiritual, quando necessitam do regresso ao plano físico, ansiando a conquista de paz e reajustamento, escolhem o nosso clima doméstico para as temporadas de serviço regenerativo ou reequilibrante, de que sejam carecedores, atendendo sempre aos imperativos do amor que nos associa. Se guardas no lar alguém que te internece pela enfermidade ou provação que apresente, não julgues teus cuidados à conta de culpa e resgate, mas sim desenvolve por tributo de reconhecimento e carinho em favor daquele coração faminto de harmonia consigo mesmo que te procurou a companhia, em nome do afeto milenário que a ele te junge desde outras eras. Lembra-te de que o débito da ternura e da gratidão jamais termina. Teu lar é um ponto bendito do universo em que te é possível exercer todas as formas de abnegação a benefício dos outros e de ti mesmo perante Deus. Pensa nisso e o amor te iluminará. Gente, o Emmanuel faz um convite muito profundo na lição de hoje para a gente fazer um esforço mesmo para estender o conceito de família, o valor da família. O valor que a gente dá à família. Porque o que acontece? Ele vem dizer para a gente, nós temos uma família consanguínea aqui hoje na Terra, tudo bem, mas nós temos uma família no mundo espiritual também. Aliás, na doutrina espírita a gente encontra como novidade com relação às outras religiões esse conceito, quando fala para a gente, olha, existe família consanguínea, todo mundo sabe o que é, hoje é fácil através de exames de DNA, de ter a comprovação dessas pessoas, mas existe a família espiritual, que é a família que está a par dessa parte de matéria. É uma família assim, de afinidade, de sentimento, pessoas que gostam da gente, que têm sintonia com a gente, que vibram por cada um de nós. E por isso, né, a gente encontra aquele jargão lá no capítulo do Evangelho do Honrar Pai e Mãe, no capítulo 14 do Evangelho, vai falar para a gente ali, olha, na verdade, a família espiritual é a família verdadeira nossa. É aquela família assim, que a gente vai encontrar, às vezes, muito mais num amigo do que no próprio irmão de sangue, que às vezes é só um espírito que tem contas para acertar com a gente, ou então que foi colocado ali no nosso caminho para aprendizado nosso e dele também. Mas o Emmanuel vem falar assim, ó, vamos falar de família de maneira mais ampla então, não vamos falar da família só aqui na Terra não. Antes de examinar a nossa condição de espíritos devedores na esfera da consanguinidade, vamos ver o lar enobrecido como uma função de oficina do amor. Então é importante sim a gente tentar projetar para além dessa vida. E ele fala para a gente, ó, se eu tivesse que sair daqui agora, olha só que raciocínio interessante do Emmanuel. Com certeza me vem à cabeça meus parentes queridos, a minha mãe, que já é desencarnada, no meu caso pessoal, a minha avó paterna, que eu tive uma ligação muito grande, muito gostosa quando eu era muito criança, ao meu avô, que desencarnou recentemente, alguns parentes, e alguns vários amigos também que vêm à mente. Hoje a gente pode dizer, né, que conforme a idade terrestre vai avançando, vai aumentando o número de amigos queridos que a gente tem do lado de lá. Então ele fala assim, a gente tem essa vontade, né, de encontrar um coração materno, um pai amigo e tal, tudo bem.
E ele vem falar assim, ó, e muitos de nós, quando a gente sai do corpo, a gente realmente é carinhosamente acolhido por cada um deles, esses que nos precederam. E ainda bota aqui, apesar dos desequilíbrios, é interessante, nós recebemos uma mensagem uma vez do Leopoldo Machado, que ela sempre vale a pena, ela ecoa na nossa mente. O Leopoldo Machado, espírito, falou assim, olha, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo de parceria, vocês desencarnados com nós que estamos, é o melhor contrário, vocês encarnados com nós que estamos desencarnados aqui, o Leopoldo falando, né? Criou um laço de amizade legal. Quando vocês desencarnarem, nós vamos estar aqui do outro lado recebendo vocês. Agora, comecem a pensar em que estado nós vamos encontrar vocês também. Que vocês vão ser amparados, não tenho dúvida. Mas para não dar muito trabalho para a gente, até para vocês mesmo, né? Foi uma reflexão até interessante que ele veio falar para a gente. Eles recebem a gente. Aí tá. E quando a gente está do lado de lá? Né? Assim também, os seres queridos do plano espiritual, quando necessitam regressar, a gente antes de regressar, a gente teve a oportunidade, muitos de nós, fazer uma análise profunda do estado em que a gente se encontra e de sentar com os nossos mentores, né? E recebendo dicas, vamos desenvolver isso agora, vamos partir para esse aprendizado, porque esse mundo é um mundo de provas. E como mundo de provas, a gente tem que entender, esse corpo aqui é o uniforme que eu estou usando, a família que eu estou agora é a minha sala de aula de aprendizado. O cenário social, religioso que eu estou inserido agora, faz parte de todo um conteúdo aqui, vamos botar assim, de um cenário de teatro, vamos usar assim, veio na cabeça aqui agora, né? Em que eu vou mergulhar num personagem para poder ter um determinado aprendizado. Muito sério isso, né? Muito legal. Então, assim como eu, quando desencarno, eu espero receber meus amigos, ou melhor, espero que eles me recebam, mesmo com os meus desequilíbrios, quando eu vou reencarnar, eu planejei antes, mesmo sabendo que seria difícil algumas coisas, eu planejei antes todo um cenário também, que eu sei que é o cenário que se eu passar por ele bem, eu daqui a pouco vou ter progresso, vou ter evolução. Então, todo mundo quer progredir, a gente programa, e quando chega aqui na Terra, a gente encontra, às vezes, provas amargas, provas duras, expiações duras, mas ele vem falar aqui pra gente, ó, que a gente está anunciando a conquista da paz e reajustamento, e a gente escolhe o clima doméstico para as temporadas de serviço regenerativo ou reequilibrante, de que eu ainda sou um carecedor, atendendo sempre aos imperativos do amor que nos associa. Então ele fala pra gente, ó, se você está tendo no seu lar hoje, tá, alguém que a gente ama, mas que a ternura tá tendo uma enfermidade, ou está tendo uma provação, fala, não te julgue, não julgue teus cuidados à conta de culpa e resgate. Não. A gente tem laço, às vezes, com esses espíritos, e a gente, muitas das vezes, a gente escolheu estar vivendo com eles para cuidar deles também. A gente não lembra, faz parte do jogo aqui nosso aqui da Terra, a gente ter esse esquecimento do passado, que a gente lembra, mais uma vez, é salutar. Quando não for mais necessário, a gente vai lembrar de tudo, mas agora é bom a gente esquecer mesmo. Mas, muitas das vezes, esse que está doente, eu estou cuidando dele agora, eu estava no plano espiritual falando, poxa, ele vai passar por isso, eu posso cuidar dele? Aí alguém virou para a gente e falou, você sabe o que está falando? Vamos lá, vou te matricular numa colônia para você estudar o que é a renúncia em prol de alguém que está enfermo na Terra. E a gente vê que essas pessoas, né, depois vêm para cá e ficam anos e anos, abrem mão da própria vida para cuidar de um determinado ente querido. Ou então a pessoa está vivendo uma provação muito dura e a gente fica achando que é minha culpa ou resgate. Não. Ele está falando assim, vamos desenvolver isso por um tributo de reconhecimento e carinho em favor daquele coração. Essa mensagem do Emmanuel é espetacular. Lembra-te de que o débito da ternura e da gratidão jamais termina. E lembra também que nós já passamos e podemos vir a passar ainda por situações ainda duras, dolorosas, em que alguém, por gostar muito da gente, optou por estar do nosso lado. E se a gente parar para fechar os olhos, a gente vai lembrar bem quem são os anjos encarnados que estão aqui do nosso lado, para o que der e vier nos ajudando. O Emmanuel termina dizendo, teu lar é um ponto bendito do universo,
em que é possível, sim, exercer todas as formas de abnegação a benefício dos outros. Vamos ficar com essa mensagem que o amor vai iluminar a gente. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.